Olá, mulheres, bem-vinda, você que está assistindo. E neste mês de abril não foi possível o nosso encontro físico, mas tem sido muito bênção toda vez que nos reunimos, então é de extrema importância que a gente continue meditando juntas na Palavra de Deus, independente de estarmos aqui reunidas ou não. E antes de dar início à nossa palavra, como de costume, as meninas prepararam um louvor com muito amor para nós. Tu és a minha luz, a
preparei uma palavra para nós, que começou sempre por mim, é claro, e hoje nós vamos, convido você a meditar junto comigo. No mês de fevereiro nós falamos sobre fé, mas lendo a passagem de Marta e Maria, na ocasião em que Lázaro, o irmão delas, morreu. E nós falamos o quanto muitas vezes nós limitamos o poder de Jesus, que a gente pode limitar o poder de Jesus, como elas limitaram. Elas acreditavam ali que Jesus poderia curar o irmão se Jesus estivesse perto, mas em nenhum momento elas pensaram que Jesus poderia ressuscitar a Lázaro, e foi o que aconteceu. E muitas vezes nós acabamos limitando esse poder de Jesus. Em março nós meditamos sobre o enxergar, o quanto nós limitamos também a nossa visão espiritual, o quanto a nossa visão às vezes é limitada pela nossa rotina, pelas nossas escolhas, pelo entendimento que a gente também tem da palavra de Deus. Eu dei até o exemplo, da janela, que eu deitei, via a janela, pedi pra gente imaginar se a gente estivesse no subsolo de um prédio, quantas lajes tem acima, até a gente enxergar o céu. E que muitas vezes um vidro, que às vezes a gente não percebe, mas um vidro, ele não permite a gente enxergar o céu verdadeiramente como ele é, e acaba sendo até uma sutileza. E nesse mês de abril, eu acredito que é até propício, tudo que o mundo está vivendo, falar novamente sobre fé. E eu acredito que Deus foi construindo para nós, para edificar mesmo a nossa fé. E eu quero ler com vocês em Hebreus 11, para falar o que é a fé segundo a palavra de Deus e como, se eu posso assim dizer, como que essa fé nasce dentro de nós. Então vamos ler lá em Hebreus 11. Vamos para Hebreus 11, nós vamos ler de 1 a 3 e depois a gente já pula para o verso 6. Vamos lá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo criado, formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E lá no versículo 6 fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então aqui a gente vê, a fé é a convicção de fatos que não se veem, mas você tem certeza daquilo. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E o que nós temos aqui em mão nada mais é do que a palavra de Deus. E no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Como nós vamos agradar a Deus se a gente não tiver fé? Então é necessário que se tenha fé para poder agradar a Deus. E não só por agradar, é necessário mesmo que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. A gente não vai se aproximar de Deus se de fato a gente não crer que ele existe. E se a gente for ler lá em Gênesis 1, bem no comecinho, de 1 a 3 mesmo, a gente vai ver a importância da palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então a palavra de Deus é que trouxe a luz. A palavra de Deus trouxe a vida, se você for ler depois toda a criação. E se a gente se colocar hoje no lugar aqui da terra, o quanto nós somos sem forma e o quanto muitas vezes vazios. E é a palavra de Deus que vai trazer essa luz, é a palavra de Deus que vai nos encher e nos preencher. E aí é muito fácil, falar, a palavra vai encher, nos preencher. Eu escuto ministrações, louvores, eu leio a palavra de Deus. Mas agora vamos fazer um parênteses aí sobre o que é o ouvir. O ouvir, se a gente for pegar o significado dele, do dicionário comum mesmo, é perceber pelo som, pela palavra, é o sentido da audição.
Mas também ouvir é dar ouvidos. E para alguém com audição normal, é possível escutar. E quantos escutam a palavra de Deus? Quantos escutam sobre Jesus e seus feitos, né? Muita gente escuta. Agora, quantos é que dão ouvido se a gente for pegar esse outro significado? Porque o significado do sentido é algo natural, né? Agora, você dar ouvidos, você tem que querer dar ouvidos, você tem que se posicionar, porque senão você simplesmente vai escutar. Muitas vezes a gente fala, né? Deixa entrar por um ouvido, sair pelo outro. Mas o dar ouvidos é você querer, é por fé em algo, é acreditar em algo, é querer dar credibilidade em algo. Então você dá ouvidos a isso. E a fé em Deus ou em sua palavra não é um simples ouvir, não é um simples entender, deixar aqui na razão, no entendimento, né? Ou até mesmo na emoção, por emoção. Muitas vezes as pessoas são movidas, né, pela emoção e buscar em Deus ou a Deus por conta da emoção. A fé em Deus é quando depositamos a nossa confiança em Deus, é quando damos essa atenção à palavra de Deus. Então você dar essa atenção, você não simplesmente somente ouve a palavra de Deus. E vamos ler Romanos 10. Aqui em Romanos 10, no versículo 17, fala assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé ela vai nascer em nós quando nós damos ouvidos à palavra de Deus. E se a gente for ler também em 2 Timóteo, vamos lá para 2 Timóteo 3, o 16 e o 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a escritura, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e ela serve para nos ensinar. Então ela vai nos repreender, ela vai nos corrigir, mas ela também vai nos educar. E a gente precisa o quê? Então não somente ouvir a palavra de Deus, mas a gente precisa dar ouvidos a essa palavra, realmente confiar em Deus, realmente ter fé e agradar a Deus e guardar essa palavra no nosso coração. E esse é o ponto que até eu quero chegar, que tem um versículo do Salmo 119:11, que ele fala, né, para a gente guardar a palavra, que a palavra de Deus, guardada em nosso coração para não pecar contra o Senhor. É o 119:11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É o versículo 11. O 12 fala: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Como que o Senhor vai ensinar os preceitos dele se a gente não der ouvidos, não der confiança a Deus, se a gente não tiver fé em Deus, acreditar que a palavra de Deus é inspirada por ele mesmo e guardar no nosso coração. Então não é deixar na emoção ou não é deixar na razão uma coisa rasa, é algo no profundo, no íntimo, é deixar essa palavra dentro de nós, para a hora que a gente precisar usar, essa palavra já está aqui, ó, e o Espírito Santo vai trazer à nossa memória aquilo que dá esperança, ele vai trazer essa palavra que já está escrita nas tábuas do nosso coração. Então você dá ouvidos ao Senhor, dá ouvidos a essa palavra que é inspirada por Deus, né? A criação do mundo foi feita a partir da palavra de Deus, haja e ouve. Então que haja em nós também essa revelação de não somente escutar a palavra de Deus, mas dar ouvidos a ela e guardar no nosso coração. Porque o pecado é a única coisa que fala, né? Para eu não pecar contra ti, porque o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. E muitas vezes a gente acha que o pecado são só coisas grandes, coisas absurdas, como matar, roubar, traições, enfim, né? Burlar leis. E muitas vezes o pecado são coisas tão sutis que a gente nem percebe que a gente está se afastando de Deus. Muitas vezes é uma fofoca, é uma mentira, né? Mentira pequena ou grande não deixa de ser mentira. Desculpas. Então são tantas coisas, de desobediência. São tantas coisas que muitas vezes a gente cai porque acha que nem é pecado, mas são pecados, e isso nos afasta de Deus.
E é a palavra de Deus que vai nos instruir, que vai mostrar aquilo que é certo, aquilo que é errado, como proceder. Então a gente precisa mesmo constantemente pedir para o Senhor nos dar bons olhos, né? Quantas vezes a gente não julga tudo isso que a gente está vivendo, né? Fica em casa, não fica em casa, trabalha, não trabalha. Cada um sabe da sua necessidade, cada um sabe daquilo que está passando. Então não adianta a gente julgar, né? Que somos melhores ou aquilo que a gente pensa que a pessoa, que todo mundo tem que fazer aquilo. E isso acaba nos afastando de Deus. A gente mesmo, não é que Deus se afasta de nós nos afastamos de Deus quando agimos dessa forma, quando pecamos contra o Senhor, e mesmo com essas coisas sutis e pequenas, não deixa de ser pecado. Quando a gente guarda a palavra do Senhor no nosso coração, quando a gente dá ouvidos à palavra do Senhor, quando essa palavra está no nosso íntimo, quando ela é enraizada em nós, ela começa a fazer parte de quem somos. E quando essa palavra faz parte de quem somos, é muito mais fácil você perceber o pecado e você não pecar. Então que essa palavra de Deus esteja, não só hoje, mas esteja todos os dias em nosso coração. Que a cada louvor, que a cada ministração, que a cada versículo que a gente lê, a gente dê importância, a gente dê ouvidos àquilo que a gente está lendo, àquilo que a gente está ouvindo, que a gente guarde no nosso mais íntimo, para que a gente esteja cada vez mais perto do Senhor. Que a palavra de Deus, ela fala lá em Mateus 4:4 que nem só de pão viverá o homem, né, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, é um versículo que é muito conhecido, né? E realmente é verdadeiro. Então, nós precisamos do alimento físico, mas também nós precisamos do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. E a reflexão que eu quero deixar hoje, que eu já refleti, mas tem que fazer parte de nossas vidas, até pra gente, para nós nos observarmos mesmo, né? Não é só para agora, para esse tempo de quarentena ou por tudo que o mundo todo está passando, mas é para nossa vida inteira, né? Para a gente refletir essas questões aqui que eu vou deixar, né? Quais palavras eu tenho ouvido? Quais palavras você tem ouvido? Quais palavras eu tenho dado ouvidos e quais palavras você tem dado ouvido? Né? Onde temos guardado a palavra do Senhor, na razão, na emoção, no raso das nossas vidas, né? No nosso intelecto? Ou será que a gente está guardando no nosso íntimo, no nosso coração, no nosso mais profundo? Né? E o que eu quero deixar aqui para vocês é assim: dê ouvidos à palavra de Deus, guarde a palavra no seu coração, esteja mais próxima do Senhor a cada dia. E com certeza isso só trará benefício, né, para você. Isso só vai trazer amadurecimento, crescimento espiritual e vai nos fazer viver de uma forma diferente. Então amanhã pode ser diferente do que nós estamos vivendo hoje e assim por diante. Então de fé em fé, né, nós vamos viver de fé em fé em Deus, de fé em fé na palavra de Deus e guardando sempre essa palavra no coração. E que Deus abençoe você, sua casa, que Deus possa guardá-los, protegê-los de todo o mal que está no mundo, mas também do mal que às vezes possa haver dentro de nós, que Ele possa instruir o nosso caminho, né? Nos direcionar a Tua palavra, que Ele nos ensine ainda mais a cada dia. Que Deus abençoe todas vocês e um grande abraço.